Vamos conversar um pouquinho sobre o plano espiritual em relação, porque hoje é atividade de guardiões, guardiãs e guardiões, então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história do que é guardião e guardiã. Mas hoje, para a gente conversar sobre isso, eu vou tecer aí um caminho falando um pouco sobre o histórico do Brasil, da nossa terra aqui, do Brasil. Porque se a gente pensar na história do Brasil, todos nós sabemos que tem os povos originários. Os povos originários são constituídos, principalmente aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, de povos indígenas, né? Povos que já habitavam essas regiões, que eram muitos povos. Muitos deles já desapareceram e outros se misturaram com outras etnias. E quando a gente fala de vários povos assim, a gente está dizendo que cada grupo, cada um desse povo, dessas etnias, tinha os seus costumes. Tinha a sua cultura, tinha os seus costumes. Então lidava com a natureza e entendia da natureza que era próxima àquele grupo, aonde eles habitavam, aonde existiam. Os conhecimentos das plantas, então, se ele era lá do norte do país, o conhecimento é das plantas do norte do país. Se era do meio, do centro do país, central do país. Se era do sul, e assim vai. Mas muitas dessas etnias acabaram se agrupando com outras também. E aí houve uma mistura desses povos. Mistura de línguas, mistura de costumes. E assim veio, né, essa mistura. Essa mistura veio depois com os outros povos vindos de outras partes, de outros continentes, para o Brasil também, os portugueses, e aí vai, holandeses, etc. E houve mais reunião, mais mistura. Então existe uma questão aí que fica se brigando muito em relação às misturas. Mas pensa, se não fosse para ser, não seria, né? Certo? Então se existe mistura é para ser. Nós somos um povo de mistura e bem temperado, que ótimo. Não tem problema nenhum isso. E isso é um aspecto desse histórico. Se a gente puxar o histórico lá político, social, ambiental do Brasil, tem todo lá o seu caminho, é muito colocado, é muito discursado sobre isso, é muito estudado sobre isso, atualmente é mais estudado ainda. Mas, e o histórico espiritual? Que é aí que é onde eu quero chegar. O espiritual da nossa terra, do nosso Brasil. Porque todos esses povos, diferentes etnias, diferentes povos, teve a sua sensibilidade espiritual, a sua forma de lidar com o espiritual. O seu entendimento com as coisas espirituais, com o contato espiritual. E isso, se a gente pegar, por exemplo, atualmente os povos africanos e os descendentes do povo africano, o afrodescendente, a sustentação, por mais que foi misturado, por mais que teve vários impactos, ainda conseguiu sustentar a abordagem espiritual, o entendimento. Pode não ser completo, porque muita coisa se perdeu também, ou desviou, ou também se adaptou à condição do Brasil. Existe, ainda existe. Mas se a gente pegar de outros povos, esse sentido espiritual praticamente desapareceu. São pouquíssimos que falam da cultura espiritual de uma etnia na sua pureza mesmo, na sua essência mesmo. Porque acabam misturando com outros aspectos da cultura, que é a forma, que é o jeito, que são as cores, mas não a essência espiritual mesmo.
Nós temos no mundo várias filosofias religiosas muito fortes. E essas filosofias religiosas, elas têm os seus escritos. A gente conta a Bíblia, a gente conta o Torá, a gente conta também todas as informações de outros grandes grupos, grandes nações, árabes, etc., que têm as suas informações escritas. E o povo aqui do nosso Brasil, cadê essa informação? O que a gente tem é aquilo que está nas pedras, em algumas regiões, pintado em algumas regiões, esculpido em algumas regiões, mas o descritivo disso, ele não existiu, porque o conhecimento sempre foi oral. Ou seja, assim, conversando, falando e passando para uma outra pessoa, de uma geração para outra. Aí nós chegamos no nosso tempo, no nosso momento atual. No nosso momento atual, se a gente pensar nas filosofias ou religiões que existem, maioria de nós todos aqui podemos rapidamente falar quais são. Ah, tem essa, tem aquela outra, tem aquela outra, tem aquela outra, que tem tal religiosidade, que pratica tal coisa. E aí, quando a gente fala de uma religiosidade, não uma religião, uma religiosidade, um sentido espiritual diferenciado, diferente, a gente precisa fazer um grande trabalho para as pessoas se acomodarem nisso e entenderem esses aspectos. Como, por exemplo, os aspectos dos ancestrais. E desses ancestrais que atuam com um nome aportuguesado, aqui para entendimento, de guardiões. Se nós observarmos nessas diferentes religiões, cada uma delas tem os seus guardiões, que compõem a cultura de filosofia espiritual daquele agrupamento. Então, nós temos diferentes seres espirituais que atuam dentro do seu agrupamento com um trabalho chamado guardião ou guardiã, que é um entendimento de guardar, de cuidar, de orientar nessa segurança, nessa proteção, nesse encaminhamento de caminho, né, de fortalecimento do caminho. Isso que é uma potência guardião. Isso existe, se a gente ir além do Brasil, isso existe em todos os povos. Em todos os povos sempre existiram aqueles grupos que pertencem a essa tarefa, a esse trabalho, a essa missão chamado guardião. Não é diferente para a tradição Tubacuaçu, não é diferente para essa tradição a qual nós estendemos aqui. Existe um grande grupo de seres espirituais que atuam nesta potência chamada guardião. Bom, para quê? Por que isso? Por que isso existe? Não é só conosco. Várias culturas e filosofias têm isto. Por que existe essa coisa chamada guardiã e guardião? Por uma importante situação chamada necessidade. Necessidade humana. Nossa necessidade. A necessidade da gente aprender a viver melhor. Mas imagine que a gente estivesse agora vivendo em um país do qual nós não teríamos mais problemas com dinheiro, com saúde, não teríamos o que nos preocupar. Qual seria a necessidade de ter essas forças para cuidar daquelas pessoas? Mesmo assim, existem essas forças. Mesmo naqueles lugares. A gente pode citar alguns países que têm essas características, são países europeus, etc. Mas tem. Mesmo os países árabes têm as suas forças guardiãs. Porque o aspecto
de cuidar, o aspecto de orientar, o aspecto de atuação dessas forças chamadas guardiões e guardiãs, elas fazem com que haja um impulsionamento no desenvolvimento dos seres, seja aonde eles estiverem, em que local, em que região, em que ambiente se encontrarem. Então, é uma missão muito vasta, muito grande. Mesmo que a gente não tenha necessidade de problemas financeiros, mesmo que a gente não tenha necessidade de resolver as situações emocionais, mesmo que a gente não apresente nenhuma necessidade assim que leve a gente a um desequilíbrio, ainda assim essas potências existem, atuam ali para o estímulo ao crescimento evolutivo dos seres. Porque, querendo ou não, acima do que a gente, nós seres humanos, achamos e assim, controlamos, existe uma coisa ainda maior, que extravasa o nosso controle, que está além do nosso controle. E a mais próxima disso a gente pode chamar de natureza. Se começar a uma quantidade de chuvas tão intensas aqui, contínuas, como nós estamos observando ocorrer em algumas regiões do Brasil, né? Vocês sabem que a própria cidade onde nós nos encontramos não aguenta. É visível, por exemplo, o que ocorre em vários bairros, as enchentes. É visível, por exemplo, a queda de força, a queda de árvores, e assim vai. Então, quer dizer, existe uma força maior. Mesmo a gente estando num lugar muito bom, com aparentemente tudo resolvido, um balanço da Terra pode modificar toda a situação. E nesta hora, a quem vamos recorrer? A gente precisa ter habilidades, a gente precisa ter capacidades de resolver aquele problema, a gente precisa ter força para agir numa situação difícil que se apresente, e a gente precisa ter forças espirituais que possam nos ouvir. Porque muitas vezes, e a maioria das vezes, entre nós seres humanos, nós não conseguimos nos ouvir direito. E a gente precisa de forças espirituais para nos ouvirem e nos auxiliarem. Então, esse é um caminho do papel dessas forças, dessas potências. Agora, dentro da nossa raiz aqui da terra do Brasil, do cheiro da mata, do cheiro de dentro da mata, da floresta, esses guardiões, essas guardiãs, elas estão não lá dentro da floresta, porque são seres espirituais. Nós precisamos entender que as cidades, os centros maiores, como por exemplo São Paulo, se encontra dentro da mata e não a mata dentro da metrópole, dentro da cidade. Esse é um conceito importante que a gente precisa entender para entender a atividade espiritual desses seres. Então, nós estamos aqui numa cidade cheia de asfalto, cheia de casas, mas nós estamos rodeados de natureza, principalmente no nosso Brasil. Nós estamos dentro da floresta, dentro da mata. Ocorre, como eu disse, que em cada um desses agrupamentos de filosofias espirituais existem seus guardiões. Para a tradição Tupacuaçu, esses guardiões são antigos, são ancestrais muito antigos. Eles, em sua maioria, eles não são ancestrais tão próximos ou antepassados tão próximos. A maioria deles são muito antigos, são espíritos muito velhos, muito antigos, que atuam nesse tipo de atuação, que fazem esse processo de cuidar, de guardar, de proteger.
E esses espíritos antigos, eles se reúnem de forma organizada. Eles se organizam para que possa realizar esse trabalho. Então é assim, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Cada junção de seres espirituais fazem um tipo de tarefa. Então existem aquelas potências, aquelas inteligências espirituais, esses guardiões e guardiãs, que atuam, por exemplo, no nascimento de seres, auxiliam o nascimento dos seres. Existem aqueles que atuam no desencarne dos seres, no momento em que a pessoa está passando da vida física para a vida espiritual. Existem aqueles que cuidam do período entre uma vida física e outra, chamada de período intermissivo. Existem já outros que atuam nos problemas mais básicos do ser humano, que são especialistas para tratar dessas situações. São especialistas na área emocional, de trabalhar com a emoção do ser humano. Ou são especialistas de trabalhar com as questões de perseguição espiritual que o ser humano passa, ou de auto-perseguição espiritual que o ser humano gera. Então, cada qual se reúne com as suas experiências, com as suas habilidades. E essas habilidades, a gente poderia dar nomes a ela. Aportuguesando a coisa, a gente poderia chamar isso, por exemplo, de falanges, sei lá, ou grupos, qualquer nome que a gente der. O entendimento disso, independente do nome que a gente colocar, porque o nome ele não significa muito, é só uma forma da gente didaticamente entender, ele quer dizer que é um grupo de seres experientes para aquela tarefa, que atuam naquela tarefa com maior eficiência, que já vivenciaram isso, que já passaram isso, que entendem como funciona, que entendem o caminho como a coisa se desenvolve e que têm possibilidade de encaminhar, orientar, fortalecer para que nós, que temos contato com essas forças espirituais, não façamos os mesmos erros aos quais muitas vezes já foram cometidos. E às vezes a gente está num buraco muito grande e a gente vem pedir, Pedir assim para os guardiões, as guardiões nos auxiliarem. E é exatamente nesse momento que a gente tem a possibilidade de mudança, de transformação. E quando a gente fala de seres da mata, muitos foram curandeiros. Ou o nome que você queira dar, feiticeiro. Porque esses nomes que hoje são marginalizados, nada mais eram do que pessoas que sabiam como lidar com a energia, com as forças espirituais, como se comunicar com as forças espirituais, como tratar uma pessoa, como rezar, os rezadores, como rezar em uma pessoa, como orientar uma pessoa. E essa experiência também trazem, também atuam. Então eles vão agir na nossa energia. Eles vão agir naquela energia que está difusa, naquela energia que está parada, presa, naqueles impactos que estamos recebendo. Eles têm a capacidade de mexer aonde o nosso braço físico, a nossa cabeça ou a nossa força não consegue chegar, não consegue alcançar. Então eles atuam além das nossas limitações. E isso é uma percepção que a gente precisa ter em relação a quando entramos em contato com uma guardião, um guardião. Quando conversamos com uma guardiã e guardião. Sabemos que aquela força está e se encontra ali para produzir este efeito da onde você não consegue lidar. Por mais que você esteja tentando, você ainda não entendeu o fio ali, a pontinha da cipó, para pegar a cipó e desenroscar ela de toda a árvore. Você ainda não entendeu o caminho. Você ainda não percebeu o caminho. Então vem essa potência para lhe auxiliar no caminho. Só que
só clarear a tua cabeça, a minha cabeça, a nossa cabeça, não adianta. Por quê? Agora eu tive o entendimento do que eu preciso fazer. Ok. Do que eu preciso ser, porque eu preciso buscar o meu ser. Dos passos que eu posso dar. Dos passos que eu não devo dar, que podem ser risco para a minha vida, a continuidade da minha vida, a continuidade da minha existência, para a minha felicidade, para a minha prosperidade, para a minha abertura de caminho. Então, eu sei agora, mas o quanto eu pensei no contrário disso antes. E esta carga de quanto eu pensei, de quanto eu agi, de quanto eu senti, ela não sai simplesmente só porque agora eu tenho entendimento. Ela ainda contém, ela ainda se encontra impregnada em minhas ações. E é por isso que muitas vezes, mesmo a gente sabendo alguma coisa clara na nossa cabeça, a gente acaba fazendo o mesmo erro. Você sabe já. Você já sabe. Você tem clareza, você tem ciência daquilo. Que aquilo não é para você fazer, mas você vai lá e quando você nota, você já está fazendo. Por quê? Aí você fala assim, poxa, isso é vício. Viciou, né? Viciou, né? É assim, né? Você sai... Vamos colocar um exemplo básico assim, simples e básico. Você sai do banheiro e toda vez você deixa a luz acesa. Você esquece. E aí alguém fica te falando, né? Isso ocorre muito com marido e esposa, né? A esposa fala assim, apaga a luz do banheiro. Às vezes é o contrário também. Apaga, ó, você esqueceu a luz do banheiro, você esqueceu a luz do banheiro, você esqueceu a luz do banheiro, você esqueceu a luz várias vezes. Aí a pessoa se irrita e tal. Mas, um certo momento, aquela pessoa falou assim, não, peraí, por que eu deixo? Tô pagando tão caro, recebeu a conta, né? Tava caro, falou, não, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso me lembrar de apagar a luz. Logo após eu utilizar o banheiro, vou apagar a luz, não vou deixar acesa. Ok. Aí você se pega fazendo a mesma coisa, você deixa a luz do banheiro ainda acesa. Mesmo você tendo essa consciência. Então não adianta só você ter a clareza do que precisa fazer, você precisa lidar com coisas que estão realmente viciadas. No seu psicológico, no seu mental, no seu psiquismo, nas suas atitudes físicas, até no próprio comportamento do seu corpo, do como o seu corpo se movimenta, né? E também na sua energia, no seu mais sutil, que aquilo ali fica impregnado. E aí, quais as forças que a gente pede para nos auxiliar nisso? Aqueles que têm experiência para isso. São a força das guardiãs e dos guardiões que atuam nessa ação, nessa missão, nessa atividade, nesse caminho, para transformar essas energias. Pergunta assim, ó. Será que cada um aqui tem uma guardiã ou um guardião? O que vocês acham? Sim. Você conhece? Não. Exatamente. Por que a gente não conhece? Quem não conhece? Eu conheço. Mas por que a gente não conhece? Por que será que vocês não conhecem? Será que é a falta de aproximação? É. Se vocês não têm um caminho para ocorrer essa aproximação com essa potência, com essas forças espirituais, como você vai conhecer? Como você vai conhecer uma pessoa? Mesmo que seja à distância, hoje existe uma coisa chamada internet, né? Que faz a aproximação. Então a sua internet não está acontecendo. Está faltando essa ligação com essa força. Essa força que ensina você a ser guardiã ou guardião de si mesmo. Bom, nós temos uma cultura do distanciamento, cada vez mais do distanciamento
ao invés da aproximação. E a gente precisa vencer esse vício dessa cultura do distanciamento. Nós temos sentimento pelas pessoas que partiram. Todos nós temos algum sentimento por alguém que partiu. Muito bem, está dentro de nós. Aquela pessoa que fez parte da nossa família, foi nossa mãe, foi nosso pai, foi nosso avô, nossa avó, é da nossa família, é um antepassado nosso. Essa pessoa teve a vida dela, as experiências dela, o caminho dela. Ela faleceu e acabou? Não acabou. Não acabou. Né? O como nós lembramos dela, o quanto nós lembramos dela. Talvez não seja nem o quanto, seja o como nós lembramos dela, porque a forma da gente lembrar desses nossos antepassados pode não ser a forma adequada para unir com o melhor deles. Com a continuidade, porque na verdade nós somos a continuidade de tudo isso. Mas sabe, aquela pessoa que faleceu, ela era muito ruim. Foi lá um parente meu, mas era muito ruim. Né? A história dela foi ruim, a situação dela foi ruim. E quando eu me lembro dela, eu penso nela como ruim. Olha a ligação que nós estamos fazendo. Não é apagar os erros da pessoa. É ter uma certa maturidade nesse comportamento de ligação com o espiritual. Então, aquela pessoa agora está no espiritual, ela pode estar melhorando, ela pode não estar melhorando, aí é a escolha, o caminho dela, mas o que eu posso emanar para isso, a ligação que eu quero, ela precisa ser alinhada. E eu posso reter experiências, uma questão. Eu posso reter experiências boas mesmo daquelas pessoas que foram ruins. Eu posso reter experiências boas mesmo daquelas pessoas que foram ruins. Como, por exemplo, não realizar o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de caminho. Então, se a gente pensa assim nos nossos antepassados, imagine os mais antigos que fazem parte da nossa história. Porque nós todos temos mais antigos. Agora, a gente precisa pensar como a gente faz essa ligação. Essa ligação precisa ser de aprendizado, de desenvolvimento, de continuidade da vida. Precisa ser próxima, não distante. Agora morreu e está lá no final. Não, está lá, sei lá onde. Não estou dizendo para puxar as forças para sua casa, não é isso. Estou dizendo para a sua ligação interna com a sua história, com a sua pegada, porque você tem uma pegada feita ali, ó. Só que é uma pegada ou que você considera ser firme e marcada, que marca o seu caminho, provindo lá do mais antigo até você e seguindo através de você, que vai seguir através dos seus filhos, dos seus netos e assim vai, ou de quem for. Ou vai ser uma pegada na areia que as ondas do mar vão bater e vai desaparecer. Vai desaparecer. Então, muitos, quando leem uma questão assim, por exemplo, olha, um determinado povo enterrava a pessoa que morria debaixo debaixo da sua casa, e era um costume natural. Não era um costume ruim, não era um costume pesado, não era uma coisa... Era um costume natural. Por causa dessa proximidade. Mas agora então a gente precisa fazer isso? Não, não é isto. É a maturidade da consciência com ligação com essas forças espirituais. Então a gente precisa ter essa maturidade para começar a sintonizar melhor, primeiro sintonizar melhor com a guardiã e o guardião que lhe assiste.
e dar oportunidade com contatos espirituais, com atividades como essa, para ocorrer essa aproximação cada vez mais. Até você realmente sentir. Porque não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Ter uma força guardiã e uma força guardião próximo a nós é uma questão de necessidade para a nossa vida. Principalmente como ela se encontra. Então a gente precisa pensar nisso. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês, por aí até pela presença. Agora a gente vai dar continuidade às atividades, tá bom? Eu queria dizer para você que está vendo no YouTube que você é nosso convidado para participar das atividades espirituais da tradição Tubacuaçu que realizamos. Na descrição tem todos os dias, os horários que você pode participar. E quero lhe pedir para que você possa apoiar esse trabalho que a gente vem realizando. E você apoia estimulando o YouTube a passar para mais gente essas mensagens diferenciais, importantes, que possam agregar também aqueles que necessitam desta informação. E para isso, você precisa ativar as notificações, ativa lá o sininho, deixa aí o seu like, coloca aí as suas mensagens, pergunta, para a gente poder fazer essa interação melhor. Tá certo? Então, Rishi Kaiará, Poranheté, e até o nosso momento lá dentro. Rishi Kaiará.